Os seus vizinhos são civilizados? Bem, é sobre esse tema que eu vou falar no vídeo de hoje. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Vou Chamar a Síndica. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Catarina Anderaus, eu sou síndica do meu condomínio e neste canal eu conto para vocês histórias sobre condomínios, como viver melhor em condomínio, alguns causos engraçados, outros um pouquinho mais dramáticos, mas sempre com o intuito de trazer um conteúdo para que você consiga viver melhor e em harmonia no seu condomínio. Então, pessoal, vamos ao assunto de hoje. Os seus vizinhos são civilizados? Por que eu trouxe esse tema hoje? Porque na semana passada eu estava organizando uma papelada aqui do meu condomínio e eu me deparei, com esta pequena quantidade aqui de comunicados, atas de assembleia dos últimos 2 anos aqui do meu prédio. E ao fazer aqui fazer uma checagem sobre os temas desses comunicados, tirando as convocações para a assembleia, o que eu notei? Que dos 11 comunicados expedidos, 6 deles, que são esses daqui, diziam respeito, sabe ao quê? Aos hábitos dos moradores. Então vamos lá. 2 deles a respeito, sabe do quê? Garagem. Pois é. Carro é um dos 5 Cs que causam confusão em condomínios, conforme um vídeo que eu já gravei aqui, vou deixar o link para vocês, com o advogado Jacques Buchatsky. Ele falou sobre esses 5 Cs dos condomínios, que são problemas mais frequentes que acontecem nos condomínios. Um deles são os carros, enfim, garagem. Então aqui no meu condomínio, 2 dos comunicados eram a respeito de problemas na garagem, problema na rede de esgoto, problema de segurança, problemas de uso do elevador, circulação das pessoas no hall social, enfim, diversos temas aqui e um deles repetido que foi com a garagem. E aí, trocando uma ideia com uma outra amiga minha, síndica, inclusive ela me autorizou a usar as fotos que ela tirou lá no condomínio dela, também faz coisa muito recente, faz acho que umas 2 semanas, foi um pouquinho antes da gente conversar, de problema, sabe com o quê? Descarte de lixo na área da lixeira. Gente, ela me autorizou a compartilhar com vocês as fotografias dos flagras que ela deu na área de descarte de lixo orgânico. Gente, um caos. Então, para quem quiser conferir, acesse o meu Instagram. Eu vou deixar essas imagens chocantes num dos destaques dos stories. Então, você pode entrar nos stories hoje, no dia da publicação desse vídeo, e depois eu vou deixar em uns dos destaques. O que são os destaques do Instagram? São aquelas bolinhas que ficam logo abaixo da fotografia no feed, né? Aí lá tem os destaques dos meus últimos vídeos, aí o vídeo de hoje vai estar num desses destaques. Então se você estiver assistindo hoje ou alguns dias depois dessa publicação, ele vai ser o primeiro deles. Se você estiver assistindo depois, basta você procurar ali que você vai encontrar uma fotografia na capa, que vai ser a foto da capa desse vídeo aqui. E aí, gente, qual que é a conversa? Esses comunicados que a gente costuma passar para os moradores é sempre visando os bons hábitos, as pessoas cultivarem os bons hábitos para conviver em condomínio, porque afinal aqui é uma comunidade, é uma coletividade. Então viver em condomínio significa que você está dividindo as áreas comuns com outras pessoas. Então, para que essas áreas comuns permaneçam de maneira organizada, limpa, que as pessoas tenham harmonia na convivência, porque algumas áreas são de convivência mesmo, né? Áreas comuns, o próprio hall social, um playground, uma academia, piscina, enfim, churrasqueira, salão de festa, são áreas comuns. Algumas áreas você aluga
para você utilizar para você e os seus amigos, mas outras você divide com os próprios moradores, né? Então a gente precisa se policiar sobre como nós estamos agindo, o nosso comportamento nessas áreas comuns. No caso dessa minha amiga síndica, qual era o problema? As pessoas, ao descartar o lixo, ao levar as suas sacolinhas ou os sacos de lixo, elas estavam sendo super relapsas. Elas não estavam amarrando direito, ou usando um saco de baixa qualidade que rasgava às vezes no caminho da pessoa transportando o lixo até a lixeira, ou simplesmente virando a lixeira, né, o lixo dela, a lixeira dela dentro da lixeira comum e fazendo a maior bagunça em volta, ficando um negócio super nojento. Isso é ruim para os outros moradores que precisam ali também descartar os seus lixos, e aí você se depara com aquela cena horrorosa, né? Aquilo ali junta insetos, então pode vir barata, pode vir até rato, dependendo do condomínio, às vezes da localização, porque a gente precisa preservar essas áreas muito bem cuidadas, muito bem limpas. E dependendo do dia que o descarte foi feito e ficou daquele jeito, pode ser às vezes num dia em que não há o faxineiro, não há um auxiliar de serviços gerais que possa depois tomar as providências. E cá entre nós, será que para ele é bacana chegar e ter que ficar limpando a sujeira dos outros? Eu acho que assim, eles têm a função que é higienizar, limpar e conservar as áreas comuns limpas. Mas será que é justo esses funcionários do condomínio terem que ficar limpando sujeira de marmanjo? Ai, gente, é um pouco demais, né? Eu acho que as pessoas, elas têm que ter limites em relação a isso, tá? Aqui no meu condomínio mesmo, de vez em quando eu me deparo com pessoas que deixam caixa de pizza ali, do jeitinho que recebeu, comeu a pizza, a caixa inteirinha e coloca do lado da lixeira. Poxa vida, qual é a dificuldade em você desmontar a caixa, amassar, compactar bem e aí você fazer o depósito dentro de um saco de lixo e não jogar direto na lixeira? Porque às vezes a coleta, ela é feita, não é todos os dias, às vezes fica dois dias, às vezes tem um feriado, às vezes tem um dia na semana que é a folga dos funcionários e que não vai haver essa coleta. Então aí fica aquela caixa ali exposta, atraindo, podendo atrair insetos, e fica o cheiro também, né? Quantas vezes a gente passa no hall e às vezes está com aquele cheiro de coisa podre, porque as pessoas não amarraram bem os seus sacos de lixo antes de descartar. Então, pessoal, fica de olho em como você está fazendo o seu descarte de lixo, né? Aqui eu estou falando especificamente do descarte de lixo, mas existem outras coisas que também dizem respeito, que daqui a pouquinho eu vou comentar com vocês. E teve um episódio bem curioso aqui no meu prédio, e eu posso falar porque foi com uma família que faz parte do conselho, inclusive ele acompanha o canal, né? Uma família super bacana. Uma vez o meu zelador flagrou no andar em que eles moram justamente a área lá do lixo, com tudo ali uma bagunça, né? Parecia que tinha acontecido a Segunda Guerra Mundial, porque tava um horror, resto de comida, de papel, um monte de coisa. E ele tirou fotos, me mandou no celular e falou: Catarina, não sei o que pode ter acontecido aqui. Ou a pessoa saiu arrastando o lixo de qualquer jeito, despejou de qualquer jeito. Será que não vale a pena a gente conversar com os moradores do andar? E aí eu entrei em contato primeiro com essa família, porque eles fazem parte do conselho, até para falar para eles: olha, aconteceu esse problema no andar de vocês. E aí na mesma hora ele comentou comigo: Catarina, eu tenho quase certeza que foi do meu apartamento, porque nós estamos ensinando as crianças a fazerem pequenos serviços domésticos e entre as atividades deles está juntar o lixo, ensacar direitinho e levar para fazer o descarte. E isso tá com cara de que foi uma das crianças que acabou se atrapalhando, o lixo deve ter arrebentado na mão delas e elas não souberam como agir. E de fato tinha sido mesmo com essa família. Ele pediu 1000 desculpas pelo ocorrido, disse que iria supervisionar as crianças melhor, porque eles ainda estavam numa fase de aprendizagem, né? Mas tudo resolveu, tudo ficou bem.
E aí, gente, eu só quero fazer aqui um pequeno parênteses para vocês. E isso já tem alguns anos que aconteceu e as nossas lixeiras, elas não ficam na rota de fuga. Antes que alguém venha questionar, porque eu falo aqui sobre o AVCB, que o nosso prédio tem o AVCB, inclusive quem quiser assistir, saber um pouco mais de informações, eu vou deixar o link aqui em cima. E nós temos o AVCB, nós não temos nada que obstrua a rota de fuga nas escadas, então fiquem tranquilos, tá? Não tem nenhuma infração acontecendo aqui, mas teve esse acidente no meio do caminho, tá? Então, pessoal, fica esse recado sobre a questão do lixo, tá? Tome cuidado, acondicione muito bem, faça o descarte na lixeira correta, preste atenção. Se o seu prédio ele faz coleta seletiva, presta atenção no latão que você vai depositar o seu lixo orgânico. Tem que estar identificado como orgânico, você coloca o orgânico lá. O lixo reciclável, se há coleta no seu condomínio, faça essa separação, tá? Se tem o cestinho, o latão que é para todos os itens de coleta seletiva, você coloca tudo lá. Agora, se ainda há uma distribuição de papel, de metal, plástico, alumínio, aí vidro, você separa também de acordo, tá? Vamos todos colaborar. E ainda tem aqueles condomínios que fazem a coleta de óleo de cozinha, que também é super bacana essa iniciativa. Se informe a respeito, leia atentamente essas orientações. E às vezes podem ter orientações adicionais sobre os dias e os horários em que a coleta é feita, às vezes o dia em que o descarte do lixo, que enfim ele é colocado, acondicionado do lado de fora para os lixeiros passarem. A gente sabe que lixeiro não passa todos os dias, eles têm uma escala a cumprir e às vezes a coleta e o recolhimento do lixo do seu condomínio vai de acordo com esse calendário da coleta do município. Então fique atento a tudo isso e faz a sua parte. Não custa nada você se dedicar alguns minutinhos a mais na hora de você amarrar o seu saco de lixo e você se direcionar até a lixeira e fazer o descarte corretamente. Não deixe rastros. Se arrebentou o saco de lixo no meio do caminho, faz a sua parte. O que você tem que fazer? Você tem que pegar lá uma vassoura, um pano, um produto de limpeza e você recolhe, pega uma pá. Se está dentro do horário em que o funcionário do prédio está lá, chama, pede ajuda dele, mas não larga a coisa de qualquer jeito e se fazendo de inocente, saindo de fininho, saindo a francesa como se não fosse com você. É com você sim. Você ia achar legal se o vizinho do lado fizesse a mesma coisa e deixasse o rastro lá e na hora que você fosse passar pelo caminho, você se deparasse com aquele rastro de sujeira? Eu acredito que não. Até porque ninguém gosta da casa sendo infestada de baratas, muito menos ratos, formigas e tudo mais que a gente sabe que acabam se proliferando quando há lixo espalhado. Então, faça a sua parte, tá? E aí, gente, as outras confusões que acontecem com frequência são em relação à garagem, tá? Garagem é sempre um ponto muito sensível e eu vou me ater a poucas dicas aqui, apenas para a gente ficar meio que no básico, só para chamar a atenção. Gente, nunca coloque objetos sobre o carro do vizinho, tá? Mesmo que, mas é só uma sacolinha, é coisa leve, eu tô aqui esperando a chegada do elevador. Não coloca, o carro não é seu. Às vezes pode disparar um alarme, às vezes pode arranhar, pode ficar uma sujeira, pode deixar uma marca, a pessoa pode ver, ficar aborrecida. Então, não coloque nada sobre o carro dos outros. Quando você for circular entre os carros, se for necessário você fazer isso até você chegar no elevador, passe com muito cuidado, para não arranhar o carro de ninguém, para você não esbarrar no retrovisor de alguém. Tá? Aqui no meu prédio tem um problema com alguns carros que os retrovisores não são dobráveis, são carros um pouco mais antigos e que não são dobráveis. E as pessoas insistem em passar no meio desses carros. E aí teve uma vez, aliás foi mais de uma vez, porque essa moradora veio conversar comigo, ela falou: Catarina, as pessoas insistem em querer dobrar o retrovisor do meu carro, só que não é dobrável, já quebrou 2 vezes. Então é super desagradável isso. E o condomínio em si não tem nada a ver com isso.
é um problema entre os vizinhos, tá? São os moradores. O máximo que um síndico pode fazer numa hora dessa é mediar a conversa entre as pessoas. É passar um comunicado informando, olha, flagramos no CFTV você passando ali pelo carro e fazendo isso e isso, você causou danos a esse morador, né? E que a gente não deve, isso não é papel do síndico ter que se envolver nesse tipo de confusão. Os vizinhos, eles têm que saber conversar entre si, se comunicar, seja por um bilhetinho, né? Uma vez eu até deixei aqui, eu vou deixar um link assim, de um vídeo que eu gravei já há bastante tempo, que o meu marido conversou com um vizinho que parava o carro do lado do nosso, porque teve uma vez que nós invadimos a vaga dele, teve uma vez que ele invadiu a nossa. E por bilhete, ambos conversaram e ficou tudo resolvido, a gente nem precisou agendar uma conversa para fazer uma DR, né, com o vizinho, por que você está fazendo isso? Gente, às vezes não é nada de propósito, às vezes a pessoa simplesmente ali falhou na hora, não foi de propósito, às vezes estava com pressa, não prestou atenção e enfim, né, quem somos nós para julgar ali o que aconteceu? Tem gente folgada? Tem, mas às vezes a pessoa não foi folgada, ela pode ter só não estar com atenção ali 100%. Então a gente tem que ser tolerante, temos que dar chance para o outro falar. E na reincidência, depois de conversar, a reincidência aí a gente acaba escalando para outras medidas, né? Mas sobre garagem, são essas duas coisas, não deixe nenhum objeto sobre o carro dos outros, cuidado ao circular entre os carros, né? Respeite a sinalização para você parar certinho o seu carro dentro da sua vaga. E se o seu carro, meu amigo, é maior do que a sua vaga, aí o problema é seu. Você vai precisar se adequar. Ou você vai trocar de carro, ou você vai ter que checar a possibilidade de fazer uma troca de vaga com alguém. Mas, por exemplo, num prédio como o meu, onde as vagas elas são delimitadas e registradas com uma escritura à parte, ou seja, as vagas de garagem não fazem parte da área comum do prédio, ou seja, aqui nós não temos sorteio de vaga de garagem. E eu dou graças a Deus por isso, porque é menos um problema que eu tenho que administrar. Aqui é o seguinte, você comprou o apartamento X ou alugou, a vaga que você tem é a Y. É aquela e acabou, não tem conversa. Inclusive as pessoas antes de comprarem ou alugarem um imóvel aqui, elas têm que checar isso. Porque às vezes o carro dela não vai caber. Às vezes é uma vaga presa e ela não vai ficar feliz de ter que deixar a chave dela com alguém ou ter que manobrar o carro de um vizinho. Vai ficar desconfortável com isso, porque nós aqui também não temos manobristas. As vagas que são presas, os vizinhos se entendem, arranjam ali um sistema de como fazer essa manobra. Ou se interfone, o cara desce manobra ou se deixa a chave. Geralmente as pessoas acabam trocando a chave e fica tudo muito bem resolvido, né? Então, a vaga é menor do que o carro, tem que se virar, né? E se o seu condomínio faz o sorteio, você também tem que prestar atenção nisso. Se o seu condomínio é aquele sistema que quem chegou parou primeiro, vagas PMG, aí você também tem que se informar e ver como que fica essa questão. Então, vaga de garagem é sempre uma confusão e é incrível, porque é sempre a mesma coisa, né? E as pessoas, elas repetem esses mesmos maus hábitos. Outro assunto que nós abordamos, né? Eu abordei aqui nesses comunicados dos 2 últimos anos, foi a respeito do descarte de objetos e itens aí nos ralos e tal. A gente já faz um trabalho de limpeza preventiva aqui dos ramais da hidráulica, mas vira e mexe a gente precisa passar um alerta para as pessoas. Ó, pessoal, cuidado com os descartes, porque isso pode causar problemas, gordura pode ir acumulando e isso pode trazer como consequência entupimentos. Eu até gravei um vídeo que eu vou deixar o link aqui, contando a história de um condomínio que passou por um perrengue por causa de cano entupido e eles descobriram as causas do entupimento, que foi bem constrangedor. Eu não vou contar aqui, quem quiser assiste o vídeo no link que eu vou deixar aqui para vocês. Então, pessoal, era isso que eu tinha para conversar, o recadinho de hoje. O síndico, às vezes, ocupa esse papel ingrato de ter que ser... dar bronca em marmanjo, né? Coisa mais chata, você ter que ficar chamando a atenção das pessoas.
Porque elas não têm civilidade, porque elas são mal educadas, porque elas não têm esses bons hábitos em relação à limpeza, em relação ao respeito ao espaço do outro, aos bens do outro, né? Ficam aí causando, e isso traz uma desarmonia para o condomínio, o que não é nada bacana, porque a gente divide um espaço, nós moramos numa comunidade e nós devemos sempre colocar em primeiro lugar a harmonia, é nós convivermos em paz com as pessoas com quem nós dividimos o hall, com quem nós pegamos o elevador, e nada como a gente ser gentil, a gente ser educado e nós respeitarmos uns aos outros. Então, eu fico por aqui, esse era o recadinho de hoje. Se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu joinha. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a apertar o botãozinho escrito inscrever-se, que está aparecendo aqui embaixo, um botãozinho vermelho, basta você apertar que você estará inscrito. Se você quer receber notificações toda vez que um vídeo novo for ao ar, basta você ativar o sininho, tá? E se você está acompanhando pelo Facebook, você só precisa apertar o botão de curtir, que você passará a seguir a página e receber os alertas toda vez que um conteúdo novo for ao ar. Gostou dessa dica? Acha que os seus vizinhos estão precisando ver este vídeo? Aproveitar essa dica? Talvez dar um toque para o seu síndico? Quem sabe ele precisa mandar alguns comunicados aí para o pessoal? Então compartilha com eles. Faz esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá bom? Eu fico por aqui e vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!